E eu lembro de você anotando mesmo, lembro de você engajada lá e tudo mais. Depois você me falou para assistir o seu vídeo, né? Que falava de protagonismo. E eu falei, por que não chamar ela para falar aqui de ser protagonista da história e entender como o que é ser protagonista, o que é ser responsável pelos seus sonhos. E no seu vídeo eu vi uma história bem legal. Eu lembro que você conta uma história sua, inclusive do YouTube, que você não começou na época, acho que 2012, né? E depois E você começou a fazer e tudo mais. Faz o seguinte, conta pra gente essa história e aí o que me fala sobre protagonismo. Hoje eu entendo o que de protagonista, ser protagonista, né? Ser responsável pelas coisas que acontecem. Para mim, ser protagonista é a mesma coisa de ser autorresponsável. E aí eu sempre indico um livro para as pessoas que é O Poder da Autorresponsabilidade. E lá você vai entender que você é responsável por tudo que acontece. Independente do momento ser, por exemplo, o coronavírus, você é responsável, porque no seu caso, você tem um shabat para acontecer, você é responsável pelas suas emoções. Você poderia ficar aí deitada, chorando, em depressão, porque não vai acontecer. Mas você é exatamente. protagonista da sua história, então você escreve uma nova forma, um novo pensamento, né? Uma nova emoção. Você é capaz de fazer isso. Todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir isso aqui também, que vai ficar gravado, elas são protagonistas e elas podem fazer isso dessa mesma forma. O meu intuito de criar isso aqui 11 horas da manhã foi basicamente para que as pessoas tivessem algo diferente da Globo, diferente do coronavírus, diferente Tá, da nossa, crise que está acontecendo, sabe? Mas de todo jeito, todo mundo que vem aqui fala um pouco do coronavírus, fala um pouco da crise, porque não tem como escapar desse assunto. Mas a ideia é a revolução, porque em meio à crise, as pessoas se transformam. Eu recebi um texto do Einstein, na época ele escreveu esse texto, na verdade eu nem sei se é realmente dele, se existe essa veracidade, mas está lá assinado pelo Einstein, que ele fala que nas grandes crises é a hora que nascem grandes pessoas e na hora que grandes coisas acontecem. É como se fosse uma purificação. Você começa a se tornar uma pessoa melhor. E aí diferencia, né, o joio do trigo também, porque você começa a ver quem são realmente as pessoas, quem vai se reinventar nesse momento, quem vai continuar fazendo, porque é como eu sempre digo aqui para as pessoas, falo, olha, você ficar 7 dias isolado é legal, é tranquilo, é fácil. Você começa a fazer um monte de coisas, faz um monte de tarefas, produz um monte de vídeos, escreve, lê. Só que da 8º dia, 9º dia, 10º dia, é igual uma viagem. Quando você chega no 7º dia, você fala, nossa, que vontade de ir para casa. E o uhum. problema é que você já está em casa agora. E aí Tem você vai fazer uma, o quê, né? tem uma história que fala, né, que 5% da nossa vida é o que acontece com a gente, e 90% é como, 95% é como nós reagimos a isso. E eu acho que esse, inclusive, é um momento perfeito para falar disso, porque a todo momento na nossa vida acontecem coisas que não foram planejadas, que a gente não estava esperando, e aí muitas vezes a gente senta no sofá, chora, deixa para lá, se conforma, né, entra ali no conformismo e e aí acontece coisa ruim, tipo assim, você fica acomodado. Só que aconteceu isso, não tem como a gente mudar. Agora é hora de fazer diferente, de usar isso como combustível para fazer melhor, né? Exatamente. Mas e aí, conta pra mim, me conta aí sua história, me conta quem é você, fala pro pessoal aqui. Se a gente transformar aqui uma pessoa, pra mim essa uma Já pessoa é, é a pessoa mais importante do universo, que seja você que está assistindo isso aí agora. Eu vou deixar isso aqui gravado depois, por mais 24 horas, então várias pessoas vão assistir e vão entender um pouco de você aí. isso. Então, quando a gente estava lá na palestra, que você estava falando, e eu estava anotando tudo, e quando você falou lá que você, a contrapartida do vitimismo é o protagonismo, eu falei, meu Deus, estou no caminho certo. Porque a gente sempre se questiona, né? Ai, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo certo? E naquele vídeo que eu fiz, Seja o Protagonista da Sua Vida, é justamente sobre a indignação, né? Que eu vejo que muita gente fica se vitimizando, esperando as coisas acontecerem. E muita gente, inclusive eu por muito tempo fui assim. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, sempre, sempre.
Só que eu esperava que as coisas fossem acontecer. Hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Muita gente me ajuda, muita gente pode me ajudar, mas se eu não fizer, não vai dar certo. E essa história que você estava falando, em 2011, 2012, eu tinha um canal no YouTube, eu tinha um blog, falava de beleza, assim como eu falo hoje. Na época eu nem pensava que isso se tornaria minha profissão. Eu falava porque eu gostava mesmo, para compartilhar conteúdo. E aí acontece que eu morava numa cidade pequena, Porangatu, são 40 mil habitantes em média. E naquela época não tinha o Whindersson Nunes da vida, uma Boca Rosa da vida, não tinha ninguém para se inspirar, para se espelhar. Era algo novo, né? Você gravar vídeo para internet era algo muito novo. As pessoas não conheciam. E aí aconteceu que todo mundo ficou fazendo chacota de mim, ficava rindo. Eu passava assim na escola, as meninas juntavam e ficavam rindo de mim. E aí eu deixei isso me afetar. Eu continuei tentando, mas eu postava um vídeo por ano. E aí eu já parei com o blog. E eu decidi parar. E aí, há uns 2 anos atrás, começou a vir o vitimismo. Pensei, nossa, todo mundo que começou na mesma época que eu tá bombando, tá vivendo disso, tá colhendo os frutos, e eu não. Nossa, coitadinha de mim, né? Tô para escanteio, perdeu, passou o tempo, não tem como mais eu fazer, e eu ficava me lamentando. E aí eu comecei, né, a estudar mais sobre isso, sobre mente, né, psicologia e tudo mais. Nada muito a fundo assim, mas eu comecei a ver essas frases soltas, como por exemplo, 90% é o que você faz e 5% é o que acontece. Então, eu comecei a tomar as rédeas da minha vida. Por quê? Eu estava sentada na arquibancada, de braços cruzados, assistindo minha vida passar. Aconteceu isso, ai que bom. Aconteceu isso, ai que triste, né? Que pena. E não fazia nada para mudar. E aí um dia eu me toquei que não é assim. Nossa vida tá passando. E a gente pode ficar sentado chorando pelas coisas que acontecem, ou a gente pode assumir, tomar responsabilidade para você. E isso é muito difícil, né? Hoje é muito fácil falar aqui, mas tomar essa decisão de virar a chave é muito difícil. Porque culpar Deus, culpar o mundo, culpar o coronavírus, culpar as circunstâncias, é tudo tão fácil, não é? Você só culpar. Aconteceu isso comigo porque por causa da minha criação. Aconteceu isso comigo porque eu nasci pobre, porque eu nasci assim, entendeu? Se vitimizar é muito fácil. Você tira o peso de você. Agora, quando você assume, é um processo difícil, mas quando você assume esse processo, as coisas começam a acontecer, né? E aí eu falei, não, eu vou voltar. E aí eu comecei a voltar, e aí a gente desanima, a gente para, e depois a gente lembra, a gente volta, e vive oscilando, né? A questão é, desceu, sobe de novo. Deu 2 passos para trás, usa isso como impulso para te levar mais longe. Porque ninguém tá 100% motivado todos os dias. Tem dias que eu acordo muito triste. Hoje, meu canal tá bem maior do que quando eu comecei. Na época, eu nem monetizava. Agora eu tô começando a monetizar o canal. Foi muito difícil. Foi questão de 1 ano e meio trabalhando, postando vídeo sempre para dar certo. Então, não é do dia para noite que dá certo. Mas quando você tá fazendo a sua parte, as coisas acontecem. Parece que quando você tá ali na sua vida, ali na arena de combate, atuando, tomando a responsabilidade das coisas, parece que tudo começa a conspirar a favor, começa a acontecer. É igual o Flávio Augusto fala, né? Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Exatamente. Muita gente às vezes fica pensando, ai, mas meu sonho é impossível, mas é porque a pessoa já está pensando lá em cima. Eu costumo comparar como uma escada, né? Você aqui embaixo, você não consegue ver como você vai fazer para chegar lá. Você não consegue, porque é algo muito distante, algo que parece ser impossível, mas você aí entra no primeiro degrau. E é o que eu sempre falo, você aqui no primeiro degrau, você não consegue ver o que, que você vai fazer para chegar aqui em cima, mas você consegue enxergar o segundo degrau. Do segundo, você vai enxergar o terceiro, do terceiro, você vai enxergar o quarto. Você só vai descobrir o caminho para chegar no resultado quando você está fazendo.
é uma pessoa que você conhece, que vai te mostrar algo novo, que vai te indicar para algum lugar. É você trabalhando mesmo que as oportunidades surgem, né? Eu costumo dizer que Deus é muito bom, as coisas caem do céu, sim, mas elas não caem na sua mão, elas não caem aqui de dia, não. Elas caem, mas elas caem lá longe. Você tem que ir lá, você tem que descobrir onde é que ela caiu. Você tem que fazer a sua parte. Show. Eu tava Né? vendo você falando aí, muito legal você falando aí, eu vejo ontem, de se falar em crescimento e crescimento social, por exemplo, ontem você viu um vídeo que explodiu do Gustavo Lima, uma moça que faz maquiagem igual você faz, Aham, e aí você viu a quantidade de seguidor que ela tinha no início? exatamente. É, Ela tipo tinha, assim, tipo, 5.000 pessoas. e do Aí, nada. não foi assim, do nada, né? Ela fez uma coisa sem querer, mas foi sem intenção dela, porém ela fez uma brincadeira que do nada, bum, explodiu. É o E que eu eu sinto. tava olhando, na hora eu fui seguir ela ontem, ela abriu uma live e tinha tipo 1.300 pessoas lá vendo o que ela tava fazendo. Talvez isso acabe semana que vem, mas tomara que ela continue isso, porque ela saiu de 5.000 para 26.000 pessoas seguindo ela. E ela pode transformar isso agora muito mais, em muito mais pessoas, né? E as coisas Vou te acontecem. explicar. Só que você tem que continuar fazendo. Porque eu fui ver o perfil dela passado, eu estava analisando lá para trás, ela está fazendo isso há muito, muito tempo. Ela já fazia isso há bastante tempo. Só que a hora chega. Uma hora dá certo. Uhum. Então, Travou aqui, está ouvindo? comigo foi mais ou menos assim. Tá? Não, foi mais ou menos assim. Eu já estava há um ano gravando vídeos, fazendo vídeo, postando conteúdo, e às vezes eu ficava muito triste, porque, poxa, eu tô postando, tô me esforçando e ninguém vê, ninguém dá valor, ninguém compartilha, ninguém comenta. Eu ficava muito triste, mas eu continuava dando de cara. E um dia, um vídeo meu muito simples, era ensinando a armazenar babosa na geladeira, tipo, besta. O vídeo viralizou. E aí teve 1.000 salvos no primeiro dia, assim, que eu postei. Aí eu, meu Deus, e os seguidores começaram a chegar e tal. E é o que eu digo, uma hora acontece. Você não tem como saber como vai acontecer pra você. Vou citar o exemplo de uma cliente minha, a Bia. Ela é chefe de cozinha, ela é professora de gastronomia e ela tá batalhando aqui nas redes sociais já tem um tempo. Ela já tá dando cursos online, sempre motivando as pessoas. E ela tinha, se eu não me engano, 4.000 seguidores. E aí surgiu coronavírus, quarentena. Ela super desanimada. Ela me falou que falou com o noivo dela que achava que ia parar de postar porque ninguém estava engajando com as receitas que ela postava. E aí a Anitta criou um projeto de fazer lives com profissionais de gastronomia, aula de francês e de educação física. E aí a Anitta, ela foi selecionada para fazer uma live com a Anitta. E aí ela sai de 4.000 para 11.000 seguidores. É para noite? Não, não é do dia para noite. Você olhando, você pode pensar, foi do dia para noite. Não, ela tá Foi batalhando sorte. há muito tempo. E se ela não tivesse trabalhado, ela não ia ser chamada, ela não ia ser selecionada, né? Então faça do jeito que der, sabe? É difícil. No começo a gente não tem reconhecimento. Uma hora dá certo, uma hora chega. Acho que minha live travou. Cara, eu vejo isso, Larissa. É muito engraçado porque a gente vai começando a fazer e ninguém te. Tem um momento que a gente fica invisível. É o momento que eu chamo ele de. Ontem eu falei sobre isso, inclusive. É o momento que eu chamo ele de vale do desespero. As pessoas elas dão o primeiro passo. Ah, eu quero ser um influencer, por exemplo, aqui. Tá me ouvindo? Não? Pessoal que tá ouvindo, eu tô ouvindo a Larissa bem aqui. Pera aí. E aí você entra de novo. Pessoal tá ouvindo aí? Entra aí, amor, na minha live, vê se dá pra ouvir. Ah, eu vou colocar ela de novo.
Show. Vou colocar ela de novo aqui. Aí, tá me ouvindo? Porque eu não tô te ouvindo. é assim, Aí, deu. trava, Voltou. mas a gente volta. E aí, eu tava falando sobre isso ontem. A gente dá o primeiro passo, isso é para qualquer área da vida. A gente dá o primeiro passo, e a gente, quando dá o primeiro passo, não tem como você dar um primeiro passo para cima. Já viu você dar um primeiro É, passo? Agora foi a minha. Dá um primeiro passo para cima, você pode até dar um salto, mas você vai dar um salto e você vai cair. E quando você cai, depende do quão grande você é. Eu costumo falar o seguinte: se você é uma pessoa que vai ter muito sucesso, talvez você vai cair muito, muito baixo, porque você precisa ir lá embaixo para depois subir muito forte. E esse momento é, é que diferencia as pessoas. Por exemplo, essa crise. O que vai diferenciar as pessoas é o quanto você consegue suportar essa dor, esse momento de crise, para poder chegar lá. Esse momento de crise nada mais é do que fazer uma live aqui com uma pessoa, fazer uma live com... dar um curso e você vê que não tem ninguém aqui te ouvindo, mas você continua falando, continua falando. Você faz uma é. postagem, por exemplo, e ninguém curtia sua postagem. Eu já fiz isso várias vezes. Você abre uma caixinha de pergunta e ninguém responde. Você vai lá e faz alguma coisa assim muito bem organizada, estrutura. Pra você ter uma ideia, Ah, eu gravei 90 vídeos e criei uma plataforma. uhum. A minha expectativa era de até agora, até esse mês de março, ter vendido em média 3 mil inscrições. Tem 20. E a expectativa versus realidade. Falei, cara, o que É. que eu errei? Para onde que eu vou? Eu vou reorganizar tudo certo, já sei o que tem que fazer para resolver. E você fica expert em problema. Eu aposto É. que quando Esse, você começou a fazer os vídeos, não foi fácil. Igual você fez aquela arte ontem no Canva, né? Eu te confesso que aquela artezinha que você me mandou do Canva, eu sei fazer, mas tinha preguiça de fazer. Aí quando você oh. fez, eu falei, nossa, aí você fez, né? Eu tenho um cara que faz para mim as artes, que faz os negócios para mim. Não, então, aí você fez, eu falei, olha, cara, tem um negócio mais legal. Eu pensei que você tinha feito no History, que eu tive uma ideia de fazer no History. Comecei a fazer lá, tava dando certo. Aí você falou, não, eu fiz no Canva. Eu falei, nossa, eu tenho um Canva aqui, pago, e não vou fazer. Aí eu fui lá no Versão. Canva, comecei a fazer, já fiz várias. Eu falei, olha isso. É só, às vezes, dar o primeiro passo. Esses dias aqui eu revoltei nos stories, porque eu fiz um vídeo todo bem planejado. Era uma aula de maquiagem, dando informação que muitos maquiadores excelentes não sabem. Ele sabe fazer, mas ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. E eu dei essa informação no vídeo. Eu dou curso de maquiagem, então é algo que eu sou paga para fazer. Eu estava dando de graça. O vídeo teve 43 visualizações no YouTube. Nossa, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito chateada. Falei, gente, isso aqui é ouro. Isso aqui você não acha em qualquer lugar. E a pessoa não vê. Aí eu vim aqui nos stories e falei, eu não vou divulgar mais meus vídeos do YouTube aqui, porque como assim? Aí eu parei pra pensar. Falei, não, gente, eu tô me contradizendo, né? Porque sei que nem tudo dá certo. Alguma coisa eu fiz errado, vou voltar e fazer de novo. Então, corri, apaguei os stories. E aí e aí eu pensei, tá, o que que eu fiz de errado? Não é isso que as pessoas querem ver. E aí você recalcula e faz de novo. Não desiste, não estoura, não fica grilado porque não deu certo, porque não vai dar certo. Muita coisa vai dar errado, né? Exatamente. Uma das coisas mais importantes assim, que eu já aprendi é que eu venho aprendendo isso todos os dias. Para mim é muito importante ter mentor, pessoas que falam assim, faz mais assim, igual tem o Flávio Augusto e que você gosta demais, que ele sempre fala sobre negócio, sobre empresas, sobre empreendedorismo e vai dando as chaves, né? Porque os caras já passaram por esse caminho. Hoje eu tenho um grupo de mentoria em Goiânia e eu falo para as pessoas, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E a pessoa que faz está tendo muito resultado.
dá certo. É só fazer, porque a gente já passou por isso. Agora, eu estou aprendendo assim muito, é que às vezes a gente tá vendo com os nossos olhos. E aí, eu já fiz várias vezes isso que você está falando aí. Cria um conteúdo sensacional, que você olha e fala assim, cara, isso aqui me custou. Tipo, sabe por que eu tô falando isso? Porque a minha plataforma, a plataforma que eu criei, chama Mapa do Resultado. E aí, eu criei ela, eu investi R$ 60.000 em cursos. Tem 3 anos que eu estudo para investir em cursos para mim. E eu falei assim, vou pegar tudo que eu aprendi, eu tenho todas as apostilas, eu tenho todas as tarefas, tudo feito. O que que eu fiz? Eu peguei tudo isso, compilei em 90 aulas, gravei tudo e coloquei lá na plataforma. E aí, sabe quanto custa isso? R$ 9,90. Hoje ela tá de graça. Durante essa crise, eu falei pra galera, é o seguinte, eu vou disponibilizar lá no link da minha bio, tá gratuito para vocês. É só Vou entrar correr lá. lá. É só entrar lá que tá durante 21 dias gratuitos. Só que eu vou te falar, às vezes as pessoas não enxergam isso com os bons olhos. Por quê? Eu estava fazendo uma análise com a menina que trabalha comigo de tráfego e já falando o seguinte, olha, às vezes está muito barato e a pessoa julga o barato. Não. Exatamente. Então, eu já falei para as pessoas, olha, aproveita esses 21 dias, porque depois disso não vai ter mais isso, vai ser outra estratégia. Então, a gente está aprendendo com os erros, sabe? E daqui a pouco vai dar certo, eu já sei que vai dar certo. Você conhece o Pablo Marçal? Sim. Eu tô fazendo uma mentoria com ele e o cara rasga o verbo. E ele vem e te bate o tempo inteiro. E é muito legal, porque ele vem e te mostra, você tá errando aqui, tá errando aqui, tá acertando aqui, tá errando aqui. E você fala, caraca, realmente tem muita coisa errada. Mas sobre protagonismo, como que, para você, qual foi a maior dificuldade que você já teve em ser protagonista? Em que momento você falou assim, nossa, isso aqui virou a chave para mim? Qual seria o código, assim, para a pessoa identificar e virar essa chave na vida dela também? Então, eu tenho um trauma muito grande com morte. Eu sou desesperada, assim, sabe? Eu não consigo superar, por exemplo, a morte do meu avô. Eu nunca superei, choro. E aí eu penso, gente, o mundo vai morrer. Às vezes, gente, o Bruno vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu penso, gente, todo mundo vai morrer. O que que a gente tá fazendo? O que que a gente tá fazendo com o tempo que a gente tem aqui? A gente tá a vida inteira, a gente pode ser o que a gente quiser. E a gente fica sentado e não faz nada. É por isso que, igual você assistiu lá no vídeo, por isso que eu me inspiro em pessoas que saíram do nada e construíram alguma coisa. Nada. Ela continuar sendo nada, né? Mas ela decidiu mudar. E eu quero decidir isso também. Eu quero não só mudar a minha vida, mas mostrar para as pessoas que me conhecem que é possível ela mudar a vida dela também. Desse inconformismo, tipo, cara, o tempo tá passando e muita gente tá aí, ó, na plateia, de braço cruzado, assistindo sua vida, se conformando com tudo que acontece. E nós temos que ser inconformados, temos que aceitar as coisas de braço cruzado. A gente tem que fazer, né? E eu pensei, cara, minha vida tá passando, eu tenho tanto medo de morrer, tanto medo de perder a... E não pode, sabe? Eu não posso ser só ser inconformado, eu tenho que fazer algo para mudar isso. Para que lá no final eu falo, não, valeu a pena. Acabou, mas a história foi boa, eu deixei um legado, eu ajudei pessoas a também verem o mundo dessa forma, ver que isso aqui tá passando, a gente só tem essa vida, não tem outra, e o que a gente tá fazendo com ela? A gente tá achando, é culpa do governo, é culpa antes, é culpa do meu vizinho, é culpa do meu ex. Não, a culpa é sua. Sua vida tá ruim, a culpa é sua. Sua vida tá boa, é seu mérito. Então, parte desse princípio aí. Show. E você é o protagonista da sua vida? Então, desde moleque, eu sempre... minha mãe, por exemplo, sempre reclamou muito da vida. Por exemplo, a gente morava numa casa que não tinha asfalto na frente, né? Ela sempre reclamou que a casa não tinha asfalto. Eu sempre pensava, não, mas a gente tem uma casa.
E às vezes reclamava assim, ah, tem só arroz para comer e tudo mais. Eu falei, mas tem arroz. E eu sempre pensava, eu sempre tive uma visão muito, sempre pensei muito nas pessoas da África, porque eu via na televisão, eu era moleque, mas eu via na televisão aquela pessoal passando fome e tudo mais, sempre falava muito disso. Falei, cara, tem os ministérios, eu sempre comparei com alguém, eu sempre pensei assim, tem alguém pior que eu, tem alguém pior Dá que pra eu, piorar. tem alguém pior que eu, o tempo inteiro. Sempre vai ter alguém que está pior do que você nesse momento. Cara, nossa, tá muito ruim pra mim. Se você falar com um amigo seu, ele vai talvez estar pior do que você. Talvez a pessoa que está pior que você está próximo de você e você não sabe. Talvez você está contando para ela e ela tá te ouvindo, mas ela tá pior do que você Tá. e você não sabe. Entende? Mas ela consegue superar isso. E aí vem desde muito pequeno, assim, eu já penso nisso, mas foi na época da faculdade de educação física, eu falei assim, cara, eu não vou formar para ser apenas um professor de educação física. Porque eu via os professores e falei, nossa, eu não quero ser só isso aqui. Eu não quero ser um cara que vai formar para poder ganhar R$ 500 por mês. Vou fazer o quê? Eu quero prosperar, eu quero mais, eu quero mais. E essa visão de querer mais me fez buscar. E aí o que me fez muita diferença foi estar com pessoas que querem o mesmo que eu. Então, estar com pessoas, o ambiente em que eu vivo hoje, que é de pessoas É bem-sucedidas, muito importante. pessoas que querem buscar essa mesma coisa, essa mesma prosperidade, isso faz diferença. Porque se você convive com pessoas que, por exemplo, se você quer guardar dinheiro, e aí você convive com pessoas que não têm nenhum real. Não tem nada contra as pessoas que não têm dinheiro. Só que elas só gastam, só gastam, só gastam. Você pergunta assim: quanto você tem guardado na conta? Não, não tem nada. Ah, mas eu nasci foi para trabalhar e gastar. Eu vim no mundo foi para gastar o dinheiro que eu tenho. Foi economizar para quê? E se eu morrer? Aí você vive com essas Quando eu morrer, eu pessoas, não vou levar. esses pensamentos começam a fazer parte de você. Porque tem um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso faz muito sentido. E às vezes vai ser preciso você até deixar um pouco a sua família. Dói ouvir isso e dói falar isso também, mas às vezes vai ser necessário você deixar aquele tio seu que só fala para você que vai dar errado, aquela tia que fala: "Não, não faz isso". Eles te amam, só que às vezes eles estão te atrapalhando. Então você precisa conviver com pessoas que querem o mesmo que você. E eu comecei a fazer isso, foi meio que sem querer. Eu comecei a conviver com essas pessoas, encontrei um grupo de pessoas que queriam ser bem-sucedidas, pessoas que já eram bem-sucedidas. Isso fez muita diferença para mim, fez muita diferença, porque foi a partir daí que instalou na minha mente. Isso tem o quê? Uns 4 anos que eu venho buscando isso o tempo inteiro. Mas foi de 2019 para cá que eu falei assim: realmente é isso que eu vou fazer, é isso que faz sentido para mim. Eu fui Isso protagonista, né? aí é muito verdade. Isso aí é muito verdade. E o pior é quando a gente encontra alguém que pode ser, né, que pode ajudar a gente, ela fala a verdade e a gente não quer ouvir. Por exemplo, a mentoria aí. Você, às vezes, tem um mentor que você está errando e você fala, não, quem que é essa pessoa para falar que eu estou errando? Como assim? Ela não tem o direito, ela não está aqui sofrendo no meu lugar. E meu noivo foi uma pessoa que me ajudou demais, porque eu era me vitimizando muito antigamente. Ah, teve uma época que eu falei, ai, eu comecei a fazer o Halloween. E eu tava gravando na janela, na luz natural. E ficou à noite. E eu perdi a maquiagem toda. Como gravar no escuro e eu não tinha uma iluminação. E aí eu fiquei me vitimizando. Aí ele falou, por que você não acorda cedo e faz? Como assim? Eu perdi a maquiagem que eu fiz. Eu perdi o vídeo. Ele, você não tá aqui passando pelo lugar. Entendeu? A gente sempre tem que se justificar, né? Quando Aham. alguém aponta o nosso erro, quando alguém aponta uma solução, é a gente se justificar, né? Não, mas aconteceu isso por causa disso, eu não tenho culpa. Isso é culpa porque eu não tenho aluno. Tem aí agora. Ai, que eu não tenho tempo. E aí depois, qual que é a desculpa? Tudo, pra tudo. E que isso
é muito importante mesmo. Você tá no meio de pessoas que só te colocam para baixo, pessoa que não quer nada com a vida, ou às vezes quer, mas não faz nada para mudar, tá errado. Muda de ambiente, vira a chave. Por isso que eu até prefiro ficar em casa, né? Porque em casa eu posso assistir vídeos de pessoas que vão me levar para cima, do que às vezes sair, tá num ambiente de gente que só tá reclamando. Nossa, eu odeio isso. Igual fila, quando tá na fila de alguma coisa para pagar, todo mundo reclamando. Ah, esse menino não anda. E aí começa aquele tanto de gente reclamar, e quando você sai, às vezes, para casa dos amigos, aí começa a reclamar da vida, de não sei o quê, e falar mal dos outros. Eu não gosto disso. Eu prefiro ficar em casa assistindo vídeos, né? Ter mentores que vão me levar para cima, do que sair e ficar, sabe, à mercê do destino. Hoje, por exemplo,